Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui hoje nem para explicar aquilo que eu entendi, mas praticamente para ler o que a irmã Miriam Reis escreveu. Ela escreveu um texto chamado Ouvir a Palavra de Deus. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional que tem uma meditação diária baseada na Bíblia, que é a Palavra de Deus. E o objetivo dele é inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Ele é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. Como não fui eu quem escrevi o texto, o que eu vou fazer? Vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Mas como eu mesmo já acabei de dizer, o texto não tem muito o que explicar, é mais informativo, tá bom? Logicamente que é uma informação importante que a irmã Miriam Reis nos faz, que nós temos que meditar sobre isso, sim. Vamos começar orando, pedindo ao Senhor para tocar o nosso coração, para que nós possamos realmente ser daqueles que anunciam o Evangelho. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio de ouvir a Tua Palavra, que nós possamos compreender a importância de levá-la a outras pessoas, que nós possamos realmente amar a Tua Palavra de forma que queiramos compartilhá-la. É em Teu nome que oramos. Amém. Bom, a nossa porção bíblica está em Romanos 10, de 9 a 17. E diz assim, ó: se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo, como dizem as Escrituras. Quem confiar nele jamais será envergonhado. Nesse sentido, não há diferença entre os judeus e gentios, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos os que o invocam. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiveram ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso, as Escrituras dizem: como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas. Nem todos, porém, aceitam as boas novas, pois o profeta Isaías disse: Senhor, quem creu em sua mensagem? Portanto, a fé vem de ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Amém? Bom, então a irmã Miriam Reis escreveu um texto chamado Ouvir a Palavra de Deus, e o versículo que ela escolheu foi o 17, que diz: portanto, a fé vem pelo ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Então ela conta o quê? Que ela é missionária entre os indígenas lá no Amazonas, e lá onde ela mora tem muitos locais para serem alcançados com a mensagem do Evangelho. E diversas são as razões para que isso não tenha ainda acontecido. Que é o quê? A dificuldade, porque não há quem fale o idioma daquele lugar. O acesso é muito difícil, é difícil chegar naquela tribo. E faltam o quê? Obreiros. Enfim, são muitos, os motivos pelos quais ainda se faz necessário clamar a Deus para que envie obreiros para sua seara. Porque vamos combinar, né, irmãos? Não é fácil não você sair do seu conforto aqui, da sua casa, entre seus parentes, entre seus amigos, e se enfiar lá no Amazonas, no meio dos índios, para pregar a palavra de Deus. Vamos combinar que você precisa realmente ter um chamado, ouvir e obedecer esse chamado, porque não é fácil não. Aí ela fala assim, que um casal de líderes da igreja onde a irmã Miriam Reis serve, pôde visitar uma outra comunidade mais longe lá da tribo onde eles estavam, né? E eles foram lá para falar de Jesus, mas eles voltaram bem tristões. Por quê? Porque disseram que a gente, né, que é da igreja, que tem tudo, a gente é privilegiado,
pois a gente tem a palavra sendo ensinado diversos dias na semana, a gente pode aprender bastante. Mas aquele povo lá que eles foram visitar, não. Eles só ouvem a palavra de Deus, de vez em quando. Por quê? Porque não tem quem ensine, não tem quem saiba falar a língua deles, não tem quem queira ir naquele lugar distante. Muitas vezes a pessoa quer ir, mas não consegue chegar. Não tem quem fale aquele idioma, né? E não tem quem tenha disposição para ensinar. Então não é mole não, né, irmãos? Não é mole não. Então ela pede o quê? Que a gente reflita no privilégio que a gente tem de conhecer e ter, a palavra de Deus. A gente tem a palavra de Deus sempre à mão, em muitas traduções, em muitos idiomas, tudo muito fácil. A palavra de Deus está sempre disponível para nós, a qualquer momento. E mesmo assim a gente tem que se lembrar que tem uma multidão de gente que ainda não ouviu a palavra de Deus. E se ninguém ensinar para eles, eles não vão ouvir. E se eles não ouvirem, eles não vão crer. E se eles não crerem, eles não vão ser salvos. E aí vai o quê? Morrer, partir dessa terra sem conhecer Jesus Cristo. E onde que essas pessoas vão passar a eternidade? E qual é a nossa responsabilidade em relação a isso? Né? Porque às vezes você não pode ir, mas você pode contribuir. Né? Às vezes você não tem o chamado de se enfiar lá no meio do Amazonas, ou em qualquer lugar, ou no Nordeste, onde for. Mas você pode contribuir. Às vezes você não pode contribuir, mas você pode orar. É a mesma coisa em relação à igreja perseguida, né? Azerbaijão, China, Colômbia, tem tantos lugares aí que sofrem. Às vezes você não pode ir, você não quer ir, você não tem esse chamado. Mas você pode contribuir, você pode orar. Então lembra, irmão, que a fé, vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Então, a gente tem que falar. Então a gente tem que falar de Jesus. A gente tem que deixar as pessoas sabendo que Jesus Cristo morreu por cada uma delas. E nós temos que fazer com que as pessoas compreendam que Jesus é o centro da mensagem das boas novas do Evangelho, né? Então a gente tem que falar aos povos e eles certamente ouvirão. Se Deus enviar você, irmão, vai lá, não titubeie, não olha para trás e vá. Se Ele quiser usar você, seja perto ou seja longe, cumpra esse chamado. Ele mesmo, Jesus Cristo mesmo disse, Deus disse que os pés dos que anunciam o Evangelho, as boas novas, são pés formosos, são pés belos. Por quê? Porque levam para o mundo a mensagem mais preciosa desse mundo. Então que nós estejamos atentos para isso e possamos dizer às pessoas a palavra de Deus. Amém? Nosso manancial termina assim. Quem ouvirá de Jesus hoje através de nós? Quem ouvirá de Jesus através de você, irmão? É uma pergunta que não quer calar. Bom, eu termino aqui dizendo que o abraço é um encontro de dois corações. Ele só não dá certo em reunião de porco-espinho. Mas para nós que sabemos que temos que pregar a palavra de Deus, porque se as pessoas não ouvirem, elas não vão crer, para nós o abraço dá super certo. Por isso que eu vou deixar aqui meu abraço de urso, Quero que vocês se lembrem também do que está escrito no Salmo 73, 26, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. Agora sim, eu me despeço com a palavra de ordem que é: confia em Jesus.